Amigos, companheiros, irmãos de lutas, quantas palavras! Estou aqui novamente para continuarmos a estudar, falar sobre um assunto que é muito importante, que é a apometria. Não é fácil, gente, não é fácil. E da outras vezes eu já andei falando de outras pessoas que estudaram sobre ela, as suas posições, as suas maneiras de encarar, os seus conhecimentos. Foi falado porque é sempre bom a gente saber o que um fala sobre aquele assunto, o que o outro diz, e assim que nós aprendemos. Devo dizer que nada que foi dito é do meu pensamento, da minha cabeça. É tudo referentes, tudo que foi falado, tem sido falado, é referente às pessoas estudiosas da doutrina e que nos escreveram livros também, muito mesmo, bons, todos eles, cada um dizendo a sua maneira de ser, explicando da melhor maneira possível. Mas como eu falei, tem coisas que não são fáceis, gente. Não são fáceis, por isso eu torno a dizer que nós devemos, a cada momento da nossa vida, estudar, ler, procurar sobre aquele determinado assunto que nos está nos preocupando. Nossa, como é difícil, como que eu vou passar para outra pessoa, como que eu vou explicar. Olha, gente, se a gente está lendo, está estudando, está sempre envolvido nesse assunto, mas nós temos pessoas conhecidas, médiuns mesmo, que não teve um conhecimento, uma instrução, uma certa cultura. Não porque ela não quis, porque não teve oportunidade, não pôde, não conseguiu. Muitos problemas surgiram em suas vidas. Então eu fico, às vezes, pensando, como que a gente pode passar então assuntos que envolvem determinadas palavras, explicações, sendo difíceis da gente entender, da gente pensa, não é por assim, é por ali. Mas uma pessoa, por exemplo, que só teve seu primário, só foi alfabetizada, teve alguns conhecimentos, e eu torno a bater que precisa a gente conhecer o nosso corpo também, a nossa parte orgânica, a nossa parte física, conhecer os órgãos, os sistemas, né? Conhecer cada parte deles, por que ele existe, como funciona, as infecções, as doenças que ocorrem em todos nós, né? Então vocês veem que é imenso, gente, é imenso, a, a necessidade é imensa da que a gente tem de ler. Não digo que a gente vai decorar, nossa, eu tenho que decorar tudo isso sobre o aparelho respiratório, nossa, eu preciso decorar do aparelho. Não é isso, gente. Vocês lendo hoje, amanhã, por num momentinho que vocês tenham, né, que está quieto, que não está vendo uma televisão, que está descansando. Então, pegue e leiam, né? Outro dia, sobre outras coisas, né? Tem livros da gramática da nossa língua, que tem palavras que nos livros são difíceis. E é sempre bom a gente ocorrer a essa gramática, a esse dicionário, para a gente saber o que quer dizer. Para quando alguém perguntar, alguém falar com a gente fala, não, isso é assim, 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 assim. A pessoa é mesmo. Interessante, pensei que era outro jeito. Agora eu entendi o que ele queria dizer. E a apometria também não é nada fácil da gente entender, porque é um procedimento, gente, que é realizado no centro espírita, em virtude de ajudar o próximo, como sempre.
Os trabalhos são feitos sempre em virtudes de ajudar aquele que está sofrendo, aquele que está precisando, seja lá quem for, branco, preto, de pintados, de religião, rico, seja lá o que for, pequeno, grande, feio, é para todo mundo, é para todas as pessoas que estão sofrendo, que necessitam de ajuda. E para nós ajudarmos, nós necessitamos também compreender, estudar, ser determinado, levar em frente, né? E essa apometria que nós estamos estudando, já foi falado algumas coisas de pessoas que estudaram, que fizeram estágio, estudos, testes com pessoas e continua ainda estudando, continua ainda passando para nós muitos conhecimentos. E muitas coisas são, como eu falei, mais difíceis. Então, o que for falado, eu posso depois tornar a falar, tornar a explicar, né? Porque não são todos que estão tendo esse acesso de ver que a gente está falando, que a gente está explicando, né? Devido ao nosso tempo, os nossos problemas que agora estão assolando não só o nosso país, como todo o nosso planeta. Esses problemas de doenças, problemas de desemprego, de epidemias e por aí vai. Bom, vamos continuando então. E as palavras que foram sendo faladas depois serão também, conforme falei, explicada novamente, porque requer isso. Porque você não vai fazer uma coisa e observar uma coisa de coisa que você nunca viu falar. Você nunca viu aquilo. Mas sim, existe essas coisas mais difíceis, sim. E para isso requer as nossas atenções, né? Então, as pessoas se espantam ao ver o transcorrer de uma sessão apométrica eficiente, a realizar com sucesso seus trabalhos de assistência e cura. Às vezes, os termos utilizados pelos apômetras impressionam. Por exemplo, é muito usado a palavra que se diz salto quântico. Então, as pessoas que estudaram física, que estudaram química, já estão por dentro disso, já têm conhecimento. Mas muitas vezes é difícil de ler de uma pessoa que escutou falar, para ele passar para aquela criaturinha que está com necessidade de saber. Então, como também a palavra spin, a palavra despolarização da memória, campos magnéticos, chips astrais, contagem em português ou em grego. Então, tudo isso que foi falado envolve esse procedimento chamado apometria. Gente, e é necessário pessoas estudadas, especializadas, para que isso ocorra. Como tudo, requer organização, apresentação, preparação, orientação, responsabilidade, como em todo trabalho requer. O termo salto quântico é estudado na química básica em relação à órbita do elétron em volta do núcleo. Quando o elétron ganha energia, ele dá um salto quântico, ganha, então, essa energia, dando esse salto para uma órbita mais interna. A física quântica
descobriu que o elétron não salta e nem pula, simplesmente desaparece. Na hora ele desaparece, né? Deixa de existir e reaparece na órbita do destino. Descobriu também que a energia física possui medidas exatas e inteiras chamadas de quantum. Quanta, que quer dizer quanta ou quantidade. Talvez nisso resida o porquê da eficiência das contagens, que sugere pulsos energéticos presentes desde a clássica hipnose até a contemporânea apometria. Uma hipótese de estudo que consideramos plausível, em vez de fluxo linear contínuo e constante, os pulsos energéticos, por meio de contagens, acumulam mais energias e disparam com mais eficiência. Quanto ao termo spin, escreve com S e depois spin, a rotação de elétrons pode ser mais um ou menos um, conforme o sentido do giro. Então, vocês estão vendo, gente, que esses termos são muito usados durante o procedimento, nos dias que são feitos trabalhos. Esses trabalhos são feitos em determinados centros. Não pense vocês que vocês vão em qualquer lugar, pimba. Não. Há pessoas, médiums, especializados para essa finalidade. Assim como quando eu falei do problema da ectoplasmia, existem médicos que trabalham nisso. Esses são médicos eficientes, estudados, responsáveis, né? E que para tudo existe a chamada responsabilidade. Porque há quem não entende, critica, fala mal, dá risada, caçoa, mas isso, gente, não é brincadeira, é uma coisa muito linda, maravilhosa, com um fito único de ajudar o nosso próximo. Você vai falar, não ajudar no quê? No problema de obsessão. Vai ser falado muitas vezes e, aliás, gente, depois mais para frente, terei a melhor boa vontade do mundo de falar novamente a respeito desses termos, né? Do salto quântum, do spin, será falado do magnetismo, né? E muitas outras coisas que envolvem nesse trabalho. E que ele é muito demorado, é feito por os médios especializados e tem lugares, tem centros espíritas que trabalham nesse ponto, sempre nesse ponto de vista. Então, aquele que estiver escutando, que houver necessidade, o interesse, gente, interesse. Porque a gente que liga, começa a ver, esse negócio de espiritismo, esse negócio de religião, não me interessa. Interessa sim, gente. O sofrimento está aí à tona para quem quer que seja. Isso, vocês não vão falar que a gente inventa, porque está por aí. E está sim, de gente precisando de ajuda, sim, uma orientação espiritual. E, como eu sei que é difícil ficar para cá, para lá, sem achar, sem ninguém para explicar, pessoas que não são espíritos da família e às vezes até atrapalha mais, isso é bobagem, você vai ficar louco, você é tonto, e não é por aí, gente. A pessoa que tem problema espiritual, vocês nem queiram saber
o sofrimento íntimo. É uma coisa que não é igual uma doença que você toma uma pílula, passa dor, que se opera, passa dor. Não. Muitas vezes, gente, o negócio é tão forte, a influência é tão pesada, que a gente mal crê como que a gente pode sair daquilo. E graças aos nossos mentores, graças à nossa proteção, graças aos nossos anjos de guarda, nós somos sempre ajudados. Mas também, nós não temos que ficar sentados esperando uma próxima. A gente tem que ir em frente. Nossa, por que aconteceu isso? Como acontece isso? Né? E aí que entra. E esses termos que foram falados, isso daqui é mais absorvido, mais entendido pelas pessoas que estudaram, né? Agora mudou o nome das fases de estudos, mas no meu tempo chamava-se o colegial, o científico, o segundo grau. Mudou muito, então não vou ficar aqui especificando curso por curso, apenas estou explicando para aqueles que mais ou menos são mais idosos, que lembram-se que esses estudos foram dados sim, na química, na física, né, na matemática. Agora, aqueles que seguiram outros cursos, logicamente, não tiveram essa orientação, né? Aqueles que seguiram línguas, aqueles que seguiram o professorado, não tiveram essa parte. Então, torna-se mais difícil, né, para esse entendimento. Mas eu torno a falar que hoje lendo, amanhã a gente lê outra vez, né? Uma hora de descanso a gente pega o livro e fala, nossa, como... Porque é um negócio abstrato, gente, como matemática. É abstrato. E, no entanto, não tivemos que decorar aqueles teoremas. Nossa, aqueles exercícios, aquela parte prática, né? A geometria também, muito difícil, mas requer estudos, requer entendimentos, requer uma boa vontade de cada um de nós. Porque se a gente for ler, for estudar com som alto, conversando com o vizinho, escutando o celular, não dá. Para isso, requer a nossa atenção inteiramente em tudo isso. Porque senão não vamos entender nada e vamos passar o quê? Para quem? Né? Então, gente, os chakras podem ser acelerados. Quando aumento do spin, né? Então, chakras, por isso que no começo foi falado naquela parte que falou a respeito do perispírito, que os espíritas dão o nome de psicossoma, e também foi falado muito sobre os chakras, o envolvimento dele, foi falado muito sobre a aura, sobre o plexo solar, que é importantíssimo, foi falado antes, com finalidade única, de preparar para essa parte, para quando a gente falar os termos, falar sobre os chakras, nossa, já estudei, já vi o que redunda, o que é preciso fazer para nós estarmos sempre bem, e assim aceitar com mais facilidade esses assuntos, que se tornam cada vez mais difíceis. Então, esse spin ele pode ser acelerado ou desacelerado, diminuindo assim a velocidade da rotação. Toda a força de espíritos recalcitrantes, inclusive dos magos negros. Esses magos negros, gente, são espíritos que vivem há milênios de anos nas cavernas, lá na parte do astral inferior. Eles se comprazem de viver ali porque eles não querem encarnar novamente. E eles têm todo o tempo do mundo para arrebanhar, né, muitos que desencarnam
que ficam perdidos por aí, e outros, os elementares. Quando for falado sobre a Umbanda, eu vou explicar sobre os elementais, sobre os elementares. E então, no momento, se nós formos explicar cada coisa, essa apometria não sai, não é? Então, mas para ser mais entendível, tenho que ser falado muitas coisas, porque muitos pensam que falou e pronto, estou sabendo, já entendi. E não é por aí. Então, essa é uma desaceleração do SPI, dos chakras coronal, né? Se todos leram, se todos prestarem atenção quando for falado, deverá saber o nome de cada chakra, porque quando for falar novamente sobre como acontece o fenômeno da mediunidade, há necessidade de saber o nome de cada um deles e a sua localização. O chakra frontal é o centro da vontade. Agora, esse autor, ele diz que ele considera equivocado a palavra magnético, e que ele achava que deveria ser usado no lugar do termo magnético, bioenergético ou energético. Mas, em todo momento, nós vamos usar e vai ser falado a palavra magnético mesmo. O magnetismo se refere a um ímã, a um campo físico mensurável por equipamentos conhecidos de acordo com o contexto eletromagnético. Raramente, o corpo humano manifesta o magnetismo em processos paranormais, mas raro ainda é manifestá-lo em corpos normais. Bom, as contagens podem ser em grego ou em português. E vocês vão falar, mas que negócio é esse de contagem? Esse também é um procedimento que se faz durante os trabalhos. Tem médios, os médios que vão participar, eles são preparados, porque não é um só que trabalha nisso, gente. Não é um só. Além da pessoa que tem necessidade de ajuda, da vítima que a gente fala, há outros que necessitam, né? Cada um tem a sua parte ali, e essa parte será dada com toda responsabilidade, com toda atenção, porque está envolvendo um ser humano que necessita de ajuda. E essa contagem, gente, pode ser regressiva ou não. Pode ser como começar, por exemplo, do 0 e geralmente vai até o número 7. E ela vai sendo contado vagarosamente. 0, 1, 2, 3, dessa maneira. Gente, e realmente, eu participei muitos anos atrás, até a pessoa que ensinava a gente na Escola Transcendental em São Paulo. E era maravilhoso, gente. Ele explicando sobre o desdobramento, explicava sobre... E ele colocava uma música bem baixinha, e ele, com toda a atenção do mundo, as pessoas se reconfortavam, né? Como em esteiras, e realmente, sem você pensar, você saía mesmo, realmente, de órbita. Você realmente ficava sonolento, e depois cada um dava seu depoimento. Era interessantíssimo, gente. Então, a mesma coisa aqui, só que aqui, com a finalidade única de ajudar, de trabalhar. E essa contagem é feita, então, durante os trabalhos. Faz parte. E também, não só essa contagem, gente.
Ó, as contagens pode ser em grego. Então, quem conhece a língua grega. Mas geralmente, gente, no nosso meio nós falamos falado em português. E dependendo da aceleração ou da desaceleração, ela contar, né? Então vai do maior para o menor, vagarosamente, com toda a atenção do mundo, no maior silêncio, né? Para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Ó, de 1 a 3, às vezes até chegando no 3 já resolve. Ou de 1 a 7, ou de outra forma. Lá onde a gente estudou há muitos anos, o rapaz, ele já é falecido, mas ele ia até o 10. Mas geralmente a gente não conseguia. Nós que participávamos não íamos até o 10. Nem chegava. Então, ou de outra forma, a critério de cada grupo apométrico, é apenas o método pessoal do dirigente, talvez reflexo da sua formação. Está dizendo que conforme o lugar, o médio que dirige, né? E os outros que fazem parte, então logicamente sempre tem as suas reuniões, né, para corrigir isso, para melhorar aquilo, para ver qual maneira que vai ser utilizado o trabalho. Gente, tudo debaixo de estudos, de organização, de preparos. A formação de campos biogenéticos de proteção em formas de volumes geométricos corresponde à plasmagem de uma forma pensamento. Quanto mais utilizada, mais eficiente se torna. Por isso estão vendo quanto nós não vamos, nós, aqueles que trabalham lá, que não usam a sua cabeça, a sua parte mental, para que saia com bom êxito esses trabalhos. De todo modo, a proteção maior vem amparada por extrafísico, de uma maneira extrafísica, durante o trabalho. Esses termos, essas coisas, depois à medida que a gente vai falando, a gente vai encaixando essas palavras. Nossa, que será que esse salto? Nossa, que será que esse spin? Mas tudo procede, tudo faz parte desse trabalho de apometria, que exige o nosso conhecimento, exige o nosso trabalho e o nosso estudo. E para isso, quem estiver interessado, quem no escutar, no ouvir, nossa, mas que interessante, eu gostaria de me aprimorar, gostaria de saber por que faz isso, por que acontece. Existem livros? Sim. Depois será dado o nome, o autor, e como falei, será de grande facilidade para quem quiser continuar, se aprofundar nesses estudos. E existem lugares para que vocês para vocês irem e conhecerem. Porque não é só a gente vai porque precisa de ajuda, a gente vai também para aprender também novas coisas, novas atitudes, novos hábitos. Por aqui, por hoje, vou parando, porque o tempo exige. Não posso mais continuar, porque também fica-se muito cansativo, né? Para quem está ouvindo. Então, até breve, irmãos, onde continuaremos a falar sobre isso.